Olá, caros amigos, muito bom dia. Hoje eu tinha como objetivo gravar um vídeo para falar do nosso capítulo 3, que é a saúde. Na verdade, o capítulo 2 do livro, né? Só que vindo para o trabalho eu tive um insight. Eu sou muito intuitivo, as coisas para mim tem que acontecer divinamente, tem que vir. Eu não gosto de escrever nada, para mim tudo tem que ser tudo de improviso, a coisa tem que acontecer, a ideia tem que chegar e eu tenho que falar. E vindo para o trabalho, eu fiquei pensando numa informação que eu já tenho dentro de mim há muito tempo, e eu gostaria de fazer a mesma pergunta para vocês agora de manhã, nesse exato momento. A pergunta é: o que é ser pior que ser cego? Veja, é uma pergunta que eu estou fazendo. O que é ser pior que ser cego? Veja, ser pior que ser cego é enxergar e não ter visão. Sabe aquela expressão que diz que tem pessoas que não vê um palmo na frente do nariz? Pois bem, a maioria das pessoas, digo para você que pelo menos 90% das pessoas vivem desta maneira. Não enxergam um palmo na frente do nariz. Por quê? Porque a maioria das pessoas só consegue ver aquilo que ela consegue palpar, aquilo que é palpável, aquilo que ela consegue tocar, né? Se ela ver um carro bonito, tá tudo bem para ela. Mas precisamos entender que tudo na vida é imaterial. Primeiro acontece na mente. A gente precisa entender que a coisa acontece onde você não imagina que acontece. Se você já leu a Bíblia algum dia, você vai ver que lá no início, no capítulo do Gênesis, no começo, diz que tudo era verbo, que Deus era verbo, que Deus criava as coisas a partir do verbo. Ou seja, criava a partir do nada. Para se ter sucesso, para conquistar os objetivos, para ter uma empresa forte, precisa estar alinhado com esta informação. E isto é espiritualidade. E o que é o óculos, vamos dizer assim? Tem pessoas que precisam utilizar óculos, né? Para poder enxergar de verdade. Qual é o óculos? Qual é a bússola do sucesso? Qual é a bússola da visão? É a espiritualidade. É você acreditar naquilo que a maioria não acredita. É você confiar naquilo que a maioria não confia. É mais ou menos você aceitar que você e Deus é um só. Para quem acredita em Deus, no meu caso, por exemplo, ou em quem você acredita, você e a sua divindade é uma só pessoa. Portanto, aquela máxima que diz: se tu tiver fé igual a minha, tu farás obras iguais às minhas e ainda maior, ela é verdadeira. E eu queria contar para vocês aqui a história de uma mulher que é fantástica e que muitas pessoas não falam dela, mas é o exemplo de mãe a ser seguido. Toda mãe tem essa fé. Toda mãe confia nos seus filhos. Por pior que eles sejam, a mãe confia. Mas essa mãe que eu vou contar para vocês agora, ela é especial. O nome dela é Joquebede. Imagine você que essa mulher ficou grávida numa época onde que ela morava no Egito na época. Ela era hebreia. E ela nasceu no momento, aliás, o filho dela ia nascer no momento que o faraó da época tinha decretado uma lei que todos os bebês que nascesse homem seria jogado no rio Nilo. A ideia era não deixar que os hebreus crescessem rapidamente, como era o seu objetivo. Pois bem, Joquebede, quando o filho nasceu e ela descobriu que era homem, ela ficou com esse menino escondido por 3 meses mais ou menos. Chegou uma hora que não tinha mais jeito. E aí os feitores, né, os soldados do rei, descobriu, e ela, sem saber o que fazer, e já sabia na verdade o que fazer, porque ela fez tudo premeditado, ela tinha construído um cestinho, porque ela acreditava que se alguém chegasse para pegar o filho dela, ela ia colocar o filho dentro do cesto e colocar no rio Nilo, porque ela tinha certeza que alguém ia cuidar do filho dela, porque Deus estava no comando, segundo ela. Pois bem, chegou o momento, quando invadiram a casa dela, o pai enfrentou o feitor ainda, chamava Rão, o marido dela, e aí o que acontece? Ela pegou e colocou o filho dela num cestinho e colocou no rio Nilo. Sabe o que aconteceu?
Sabe para onde foi o filho dela? Foi parar na casa do faraó. A princesa encontrou o filho dela no rio Nilo e levou para casa, adotou e criou como filho no palácio. Sabe de quem que eu estou falando? Estou falando de Moisés. Pois bem, Joquebede é a mãe de Moisés, foi quem fez isso. É um exemplo a ser seguido. Veja, ela acreditava naquilo que a maioria das pessoas não acreditava. Isso é ter visão. Quantas mães, quantas pessoas seriam capazes de colocar o filho num cesto e colocar num rio com a certeza que alguém vai cuidar? Você é assim? Você pensa desta forma? Então veja, falei da Joquebede, mas você pode pegar vários outros exemplos de pessoas que são assim. Então veja, construir, crescer, ter sucesso é você acreditar naquilo que a maioria das pessoas não acredita. Isso é ter visão. É você ver com os olhos divinos, com os olhos espirituais e não com os olhos carnais. Porque aquilo que você vê com os seus olhos carnais não é verdadeiro. Aquilo que você vê no dia a dia, que você toca, que você pega, que você acha que tem existência verdadeira, não tem. Como é que eu sei, Isauro, que uma coisa tem existência verdadeira e como é que eu sei que uma coisa não tem? Por exemplo, o carro que você dirige, por exemplo, não tem existência verdadeira. Se você colocar ele num triturador, em meia hora, ele vira pó, ele desaparece. Então, o que tem existência verdadeira é aquilo que não desaparece. A exemplo do ar que você respira. Você não consegue pegar o ar. Você não consegue segurá-lo. Não consegue vê-lo. Mas você sabe que existe. Por que você sabe? Só tampar o nariz você sabe que o ar existe. E veja, as coisas divinas funcionam igual ao ar. O ar, ele existe e é abundante. Você pode colocar 1 milhão no mesmo espaço de pessoas que todo mundo vai respirar normalmente. Agora tem uma curiosidade no ar. Ninguém consegue armazenar e ninguém consegue também nem armazenar. Você não consegue guardar e você também não consegue utilizar mais do que você precisa. Você não consegue ficar sem. Ele é te dado na medida certa. Veja, isso é para pensar. Concorda, meus amigos? Então veja, eu ia falar da saúde hoje, apesar que eu estou falando de saúde, porque esse é um tipo de saúde, saúde espiritual. Mas eu vou gravar o vídeo da saúde, do capítulo saúde. Mas hoje eu tive o insight de fazer essa pergunta para você. O que é pior do que ser cego? Ser cego é enxergar e não ter visão. Ser cego é ser ignorante. É não estar aberto para aprender, né? E o que é ser ignorante, por exemplo? É uma pessoa que não tem conhecimento, né? E quem é uma pessoa que não tem conhecimento? Normalmente são pessoas que têm medo. Tem medo do desconhecido. E o que é medo? Medo é a sombra alongada da ignorância. Daquilo que eu não conheço, eu tenho medo. As pessoas também não se jogam na espiritualidade para conhecer esta ferramenta fantástica e essencial na nossa vida. Sabe por quê? Porque tem medo. Prefere acreditar naquilo que é normal, naquilo que todo mundo acredita. As pessoas vivem uma hipnose coletiva, aquilo que os outros falam, eles vão atrás e saem fazendo. As pessoas precisam ter dignidade, precisam ter personalidade, precisam ser elas mesmas. Você precisa ser você. E confiar, aceitar, ter a convicção que você e Deus, ou você em quem você acredita, é um só. E que você é capaz de fazer obras extraordinárias. Porque você é impactante. Você é a obra-prima da criação do universo. E você e o universo é um só. Então esse foi o insight de hoje. Pense nisso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Outra coisa importante. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Entre lá no nosso canal, inscreva lá, compartilhe na sua rede social. Leva esta mensagem ao maior número possível de pessoas, porque desta forma você está alimentando a sua espiritualidade, que é quando você faz coisas que melhoram a vida do maior número possível de pessoas, ok? Muito obrigado, boa terça-feira a todos vocês. Muito obrigado.